Vamos falar sobre o outono. Começou na última sexta-feira, tivemos o primeiro fim de semana, hoje, primeira segunda-feira da nova estação. É aquele período de transição, quando as chuvas começam a se despedir e aí aquele período mais seco começa. Também as temperaturas vão mudando, aos poucos vão caindo. E é sobre isso que a gente conversa com o professor Pedro Cortes. Primeiro fim de semana de outono, tivemos o registro de chuva intensa em muitas áreas do Brasil. Mas sabemos, professor, que nos próximos meses a tendência é que esse volume de chuva comece a diminuir. E aí vem esse alerta de queimadas, principalmente na região mais central do Brasil. Qual é o panorama que a gente tem para a nova estação? Importante, Carol, lembrar que a gente está num período de transição com o final do El Niño. Nós vamos ter uma fase de neutralidade, depois o final do Laninha, uma fase de neutralidade, o retorno do El Niño, né? Então a gente vai acompanhar, a gente tem uma arte que sintetiza o que está acontecendo, né, nas diversas regiões aqui do Brasil. Daqui a pouquinho a gente já vai trazer, professor. Isso, chamando atenção para que o regime de chuvas, por exemplo, na região sudeste, onde nós estamos agora, ele vai ser bastante irregular. Nós vamos ter chuvas, às vezes, muito intensas, alternadas com períodos de veranico, a tendência de uma temperatura mais alta do que o normal. Vamos ter um retorno das chuvas no sul do Brasil. A região centro-oeste vai ter uma certa instabilidade em relação às chuvas, mas com uma tendência de redução. O mesmo acontecendo na região norte e na região nordeste. E a atenção especial para o Pantanal, que vai ter uma redução significativa de chuvas e expõe o Pantanal mais ao risco de queimadas. E de novo, né, professor? Inclusive, o que a gente vai ver aqui no mapa, exatamente o que o professor descreve, agora sim a gente coloca em tela, esse panorama por região do Brasil, quando a gente olha para o outono. Aqui, pronto. É justamente o cenário regional, com atenção para esse bioma, para o Pantanal, devido à sensibilidade para esse período de seca. E há estudos que comprovam que o Pantanal ele vem perdendo superfície hídrica, superfície de água ao longo das últimas décadas, ele vem encolhendo, né? Agora, vamos aqui repassar rapidamente. Região norte, estação seca prolongada, chuvas abaixo da média e chuvas irregulares, queimadas, tendência elevada para a ocorrência de queimadas. Nordeste, alta variabilidade nas chuvas, tá? Vai ser um pouco mais intenso no litoral e menos intenso na medida que a gente vai para o interior. Vulnerabilidade hídrica, não tem a questão das queimadas, não é tão proeminente no Nordeste. Centro-Oeste, chuvas mal distribuídas, chuvas irregulares, fogo, há uma tendência de retomada das queimadas e seca regional. Pantanal, conforme a gente falou, uma sensibilidade maior, né? Sudeste, chuvas irregulares, alternância de chuva forte com veranicos, a pressão hídrica para a geração de energia cresce. Que era o que a gente falava aqui, aquele olhar atento aos reservatórios, principalmente que abastecem a grande São Paulo. Exatamente. E na região sul, há um retorno das chuvas, com excesso de chuvas e prevendo, inclusive, enchentes e eventos extremos. Lembrando que, infelizmente, aquela tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul, né, com aquela chuva que inundou boa parte do estado, ocorreu sob um El Niño, né? E o El Niño volta no segundo semestre. Então, tem que ter uma atenção redobrada das prefeituras, da Defesa Civil com esse cenário, porque realmente, infelizmente, no Rio Grande do Sul, especialmente, eles podem sofrer graves problemas. Os sistemas meteorológicos ficassem parados ali na região sul, principalmente no Rio Grande do Sul. Daí os vários alertas que temos para os próximos meses com o professor Pedro Cortes. Ocorre exatamente isso, porque a gente fica com um bloqueio atmosférico, né, na região central e as frentes frias, elas não conseguem avançar, elas ficam represadas ali no Rio Grande do Sul, às vezes Santa Catarina, né, que são os estados normalmente mais afetados nesse período.